Se a pessoa tem muito dinheiro para investir, isso vai fazer com que ela chegue no 6 e 7 mais rápido? É a mesma coisa você perguntar. Uma pergunta. Se o carro tiver um motor de 400 cavalos, para alguém que não sabe dirigir, nunca pisou, vai fazer diferença no processo? Não vai. No começo, não. Porque não é só dinheiro. Quantos lançamentos a pessoa precisa para fazer o 6 e 7? Depois a gente aprofunda no porquê e vamos explorar isso um pouquinho mais. Primeiro que é uma pergunta difícil. Tudo depende de muito, né? Depende da pessoa, depende do mercado, depende de trocentos fatores que é impossível de garantir que ele vai ter certos lançamentos e fazer. Contudo, a gente já teve muitos alunos, tem muitos alunos, e por noção e experiência, em média, o que significa em média? Alguns vão conseguir mais, outros vão conseguir menos. Ontem, por exemplo, eu falei com a Ana Paola, e a Ana Paola conseguiu em 4. Tem gente que consegue em 1 e tem gente que demora muito mais. Mas o meu feeling é quando a pessoa se dedica e está seguindo a fórmula e está fazendo o que se pede para ser feito, ela precisa esperar que sejam pelo menos 7 lançamentos internos. Não são 7 lançamentos, são 7 lançamentos internos. Muito interessante esse detalhe, né? Existem 3 tipos de lançamento, a gente já discutiu isso em um outro episódio, lançamento semente, né, para quem está começando, para fazer a primeira venda, a semente, depois que você faz a primeira venda, você vai para o interno. Então, em teoria, se você fizer by the book, se fizer direitinho, você vai tender a ter 8 lançamentos, sendo 7 deles internos. E esse é geralmente o que a gente está observando. Agora, a gente está cada vez tendo mais dado. E a gente agora recolhe, né, pelo menos um grupo, nos grupos mais de mentoria, não na fórmula de lançamento em si, né, no curso Fórmula de Lançamento. Mas quando a gente faz mentorias, a gente consegue ver exatamente quantos lançamentos as pessoas estão fazendo, qual está sendo a média. Então, com o tempo, a gente vai ter mais dados. Mas é importante saber que não é tipo 7 lançamentos executados um depois do outro no dia seguinte. Eles tendem a ter que ser espaçados de 1 mês e meio a 2 meses. Então, a pessoa bem mediana, né, uma pessoa que não é nem o melhor da sala, nem o pior da sala, ele está tirando ali na média, a nota na média, pelo menos em lançamentos, ele vai esperar cerca de, se forem 1 semente, mais 7 internos, e ela espaçar em 2 meses, que eu estou colocando um espaçamento maior, a gente dá 16 meses. 16 meses é quase 1 ano e meio. Então, definitivamente aquelas pessoas que estão a fim de ficar rico da noite pro dia até podem ficar, mas vai demorar bastante tempo para esse dia chegar, bastante, né? Eu acredito que tem outros negócios que também demoram, mas... E uma vez que você aprende e faz direitinho, você não esquece, igual a Paola, né? A Paola vende pão, eu entrevistei ela ontem. Vende pão não, ensina a fazer pão. Eu entrevistei ela ontem. E se não me engano, no último lançamento dela, eu esqueci, eu acho que ela fez 400 mil reais. Então, que legal, ela fez o primeiro 6 em 7 no quarto, mas agora ele está crescendo. Acho que ela até nesse ano de 2020 já passou dos 700 mil reais de faturamento conjunto. Então é uma séria candidata faixa preta que faz 2 milhões de reais. Mas isso é ao observar. Por enquanto a gente não tem nenhum dado um estudo muito feito, não, mas eu tenho noção, e essa noção tende a acontecer. E por que você acredita que é importante que a pessoa saiba desse número? Para que ela precisa saber disso? Por que ela não simplesmente vai fazendo lançamento e aí, sei lá, a hora que der, deu? Porque se ela não tem a expectativa de quanto do processo, ela pode julgar um bom resultado como um mau resultado. E quando ela joga um bom resultado como um mau resultado, ela tende a mais desistir. Não sabe como é que funciona. Se você espera que uma viagem daqui para São Paulo de carro dure 1 hora, e aí dura 1 hora e você não chegou, você desiste da viagem. Quando você está ligado que dura
14 horas, 15 horas, não sei, dependendo de quando você vai, você sabe que é só uma hora. Só uma hora passou. Então, a expectativa é importante para que a pessoa entenda que ela está no caminho correto. Eu já vi muita gente no começo, quando eu não setava essa expectativa, as pessoas entravam na fórmula. Eu gosto de setar até antes de entrar na fórmula mesmo, para pegar o cliente certo. Porque se eu tenho um cliente que não está querendo dedicar isso pelo menos um ano e 6 meses, ele não é um cliente certo para mim. É a mesma coisa de ter alguém querer fazer uma viagem de carro daqui para São Paulo, né, de Brasília para São Paulo, em 1 hora. Não é a expectativa correta. Então, ter uma expectativa correta é importante para isso. Agora, por que demora tanto? O fato é o seguinte. Por que demora tanto, né? Demora esse médio? Porque o lançamento, ele tem que ser calibrado com você. Olha só, a palavra é calibrar. Com o seu mercado, com o seu produto, com o seu estilo de viver. Então, tem você como expert, ou você que é aquele que lança, tem o mercado dele, tem o produto e tem um lançamento. E essas coisas têm que ser calibradas. Como é que chama? O que é o fato de calibrar? Calibrar é você tentar, né, com uma certa configuração, ler a resposta e ajustar. Então, a viagem, a jornada tem que ser ajustada. Porque mudou o barco, muda o jeito de pegar o vento. Mudou a vela, muda o jeito de pegar o vento. Mudou o piloto, também muda. Tem pilotos que são mais reativos, menos reativos, mais coelhinhos, mais tartarugas. Mudou o mercado, que é o mar, que você está surfando, também muda o jeito. Eventualmente, se cada vez que você fica mais experiente, você vai fazendo essas mudanças mais rápidas. Até para mim, se eu vou entrar num novo mercado, eu preciso, talvez não de 7, porque eu já fiz isso muitas vezes, mas eu preciso calibrar. E o lançamento precisa calibrar. Né? O Hugo fala muito de tráfego. Se você fala muito de tráfego, até o tráfego precisa calibrar. O preço, o que você vai chamar, a promessa, o conteúdo necessitam de calibração. Então, o lançamento sim funciona para vários mercados, diferentes tipos de mercado. A Ana Paula ensina a vender pão. E outras pessoas ensinam outras coisas, né? Outro cara ensina, finanças para cristãos, né? Finanças à luz da Bíblia. Como é que pode ser que funciona para pão e funciona para finanças para cristãos, que funciona para terapeutas? É a calibragem. E essa calibragem só acontece em campo de batalha. Só acontece em campo de batalha. O dirigir necessita de calibragem. Você tem a teoria, mas você entra lá e calibra. Você tem que calibrar. A embreagem daquele carro é diferente da outra. E até você, né? Você tem um tempo para você pegar o timing da embreagem. Você precisa calibrar. Então ninguém sai dirigindo na primeira aula. Do zero é muito difícil. Não no nível de satisfação e segurança que precisa para a gente. Então é necessária a calibração. É necessário calibrar. Então o lançamento ele também precisa de calibrar. E é esse processo de calibração que demora esses 7 ciclos no lançamento interno. Agora, por que 7 no interno? Porque o interno é aquele que vai realmente fazer o 6 em 7 para você, estatisticamente. O semente é improvável. É preciso, porém improvável. Ele é o primeiro teste, a primeira venda. É o recém-nascido, né? Mas o processo de adolescência e adulto... A validação da oferta. Eu busco... Cara, o semente é para validar. Criação do produto. Ele é o embrião. Basicamente é isso. É o embrião daquele ser vivo que vai nascer. Mas aí ele precisa de calibrar. Igual um adolescente. Você precisa ficar calibrando o adolescente. Né? Direcionando. Eventualmente ele segue a direção e aí é a direção que ele seguiu. Entendi. E uma pergunta que chegou aqui, e ela é um tema que chega muito pra gente. Então, só pra gente deixar claro. A cada lançamento, a gente muda. Quando você fala fazer 7 lançamentos, você está dizendo em criar 7 produtos diferentes, em criar produtos diferentes para cada lançamento? Como que é isso? Só para a gente ficar na mesma página aí. Cada lançamento é calibrar aquela oferta, aquele lançamento. A gente viu a SpaceX lançando foguetes, o Falcon 9, que é o foguete deles, com uma cápsula que levou 2 astronautas para a Estação Espacial Internacional.
ele lançou aquele foguete várias vezes. Ele foi calibrando aquele lançamento. Então, o lançamento não precisa ser de alguma coisa nova. Você pode relançar e relançar e relançar. E a cada relançamento, mediante a calibração, você fica melhor. Agora, se você muda o foguete completamente, isso é, muda o produto, aí você começa um outro ciclo. Que não necessariamente vai ser de 7, mas vai poder ser de 7. Porque você começou, você trocou o foguete completamente, você perdeu a inteligência de calibração. Ou alguma da inteligência de calibração. Então, você tem que calibrar, basicamente, você precisa calibrar, basicamente, no mesmo produto, na mesma oferta. E quando você recalibra, você muda isso completamente, porque você precisa, você pivotou, você mudou, você ajustou o produto, trocou de água para vinho, beleza, tudo bem, você começa. Não sei se do zero, depende da água, depende do vinho, depende da audiência, mas você começa o processo de calibração novamente. Então, se eu for criar um outro produto, eu preciso calibrar ele também. Então, não só não precisa ser o mesmo produto, como eu no seu lugar não faria, desculpa, não precisa ser produto diferente, eu no seu lugar, inclusive, evitaria colocar produtos diferentes, principalmente no começo, porque você está calibrando um monte de coisa, você está ganhando uma inteligência absurda no processo. Às vezes, a inteligência vai dizer que o produto é churrasco para vegano. Acontece. Então, não é que você não tem que nunca desistir. Às vezes vai acontecer Às vezes isso, tem. mas geralmente, quando você toma essa decisão de mudar a fila do supermercado, né? Você está numa fila do supermercado, você toma decisão de mudar a fila, vale a pena passar uns 7 ciclos na outra fila. Senão você só fica mudando achando que o problema é a fila. Às vezes o problema é você mudar de fila. Mas se você está fazendo o lançamento para o mesmo produto, a coisa não corre o risco de ficar, sei lá, repetitivo e a audiência meio que sacar isso daí? Pelo contrário, eu falei isso um pouco antes, mas ela não fica mais repetitiva, fica mais intenso. O lançamento é um conjunto de gatilhos mentais. Entre eles, por exemplo, prova. De lançamento a lançamento, você tende a ter mais alunos e tende a ter mais prova, evidência. Quanto mais evidência você tem, mais tendência você tem de vender. É um deles. A autoridade, que vem da evidência. Sua autoridade entre um lançamento e outro aumenta. Por quê? Porque você tende a ter mais evidência, mais audiência. Aí, vamos lá, de audiência. Você tende a ter no segundo lançamento mais audiência do primeiro, porque você não começa do zero, você começa de onde você terminou. Então, sua audiência lista tende a ser maior e mais aquecida. Tem gente que está aqui e está vendo o terceiro lançamento. Agora que começou a sacar. Ah, beleza. Então, isso é o contrário. O lançamento interno é pelo contrário. É muito... E aí, ele tende a ser mais potente à medida que o tempo vai passando. Por isso que eu consigo fazer hoje lançamentos de 8 em 7. Quiçá virou rotina para mim, como empresa. Mas não é porque eu estou construindo a partir do que eu construí no ano passado. No ano passado eu estou construindo a partir do que eu construí no outro ano. E essa construção vai virando uma pequena bola de neve. É o contrário. Não podia ser uma afirmação mais... Mais enganosa, assim, mais... Enganosa é uma palavra tão horrível. Mais contraintuitivamente enganosa. Isso. E tem algum hackzinho, alguma coisa que dá para fazer para diminuir esse tempo aí, para fazer o 6 em 7 em menos lançamentos? Tem. E o número é 72. Anota aí, 72. 72. Que número é esse, cara? Quantas vezes você tem que ver e rever a fórmula antes de lançar? Isso é uma brincadeira, mas é verdade. Não é 72 o número, mas quanto mais você vê e rever a fórmula, você vai perceber nuances que elas passam na primeira vista. Então, quando você vê o Saulo, né, eu entrevistei o Saulo também, que é aluno na fórmula, fez um 7 em 1. No primeiro interno. Caraca, nossa. E eu falei, nossa, eu entrevistei ele, inclusive eu não sei nem se a entrevista tá no ar ou não, mas eu entrevistei ele e falei, cara, e aí, como é que você fez? Ele falou assim, Érico, eu revi a fórmula 5 vezes.
Eu falei, por quê? Ele, porque na primeira vez você vê a floresta, na segunda vez você começa a ver cada árvore, na terceira vez você consegue ver as raízes, na quarta vez os caminhos, na quinta vez os atalhos, e por aí vai. Depois você vê os obstáculos, os buracos. Ele fala isso. Então, quanto mais você rever a fórmula uma vez, não vai ser o suficiente. Você vai tender a dominar ela mais. E você vai começar a perceber mais buracos, atalhos no seu lançamento que você não via antes. Isso vai diminuir. Mas por mais que eu falo isso para as pessoas não veem elas 5 vezes antes de fazer. Elas têm... E tá tudo bem. Por isso que eu falo que são 7 lançamentos, são 7 ciclos. Mas se você tender a ser mais fiel à fórmula, você vai tender, na minha experiência, a ter bem mais resultado, mais rápido. É chato você ver uma coisa mais de uma vez, eu confesso, mas tem seus benefícios. Benefícios é cortar talvez 1 ano aí do seu, quiçá 6 meses aí do seu progresso. Fazer 6 meses mais rápido. Mas, na minha experiência, você tem que ver. Para algumas pessoas são 5, para o Saulo foi 5, às vezes vão ser 20. Mas eu tendo a dizer que realmente vai cortar. Vai cortar, porque a maioria dos erros que acontecem, as pessoas vão lá, fazem e... porque não viram. Agora, não adianta você demorar para ver a fórmula. A fórmula demora cerca de 48 horas de conteúdo, né? Então você vê isso aí, 48 horas em 4 dias. Não adianta você ficar 5 anos estudando a fórmula, né? Também. E depois fazer. Aí não adianta. Então tem esse processo. Mas se você for a pessoa que já na segunda-feira, dia 6/7, a gente vai abrir as inscrições. Já na segunda-feira, você já vê a fórmula inteira, segunda, terça, quarta, quinta, você já viu uma vez. De repente você vê 2. E são dias que economizam semanas, meses, quiçá anos. Porque tá tudo lá. Então, se você quiser anotar, você que vai se inscrever já no dia 6/7 às 6 e 5 horas da manhã, aí tá a maior dica. Lê, assiste primeiro, depois resume ela. Depois resume tal que você conseguisse ensinar. Depois resume tal que você conseguisse ver furo nas outras pessoas. E aí começa a implementar. E você vai rever de novo umas 3 vezes cada parte na hora de implementar cada parte. Perceber qual os atalhos você não está tomando, quais os buracos que você está caindo, qual as partes da receita você está evitando porque você acha que não precisa. Porque você viu alguém diferente. Né? Tudo aquilo que faz com que você saia da receita. E aí você vai tender a ter esses lançamentos, tender a ter menos ciclos do que uma pessoa que vai no jeito normal. Quer ver, tentar, errar. Eu falei para não fazer isso, ela faz. E tá tudo bem. É um processo de aprendizado. Eu posso trazer outro ponto que é uma coisa que atrasa as pessoas também. Já que a gente está falando em ciclos, em chegar lá mais rápido, tem um outro ponto que eu vejo que atrasa as pessoas. Não só eu vejo pelas interações que eu tenho com as pessoas, mas eu vejo que é, inclusive, um dos maiores conselhos que quando você entrevista alguém que fez o 6 e 7, a pessoa dá, que é seguir o que a fórmula fala para você fazer, mesmo que você acredite que você poderia fazer melhor, que você conseguiria inovar em cima daquilo ali. Isso é uma coisa que atrasa muita gente também, né? Eu acho que sim. É o não seguir, né? Se você for parar para pensar. É a pessoa pensar, meu negócio é diferente. Não, aqui eu não deveria fazer esse passo. No meu caso... Entende. Ele não me tá entende. Tudo bem. Porque se você não seguir, tá tudo bem. Eventualmente você vai ter sucesso com a fórmula. Você vai precisar de uns poucos maus resultados para sacar que você precisava voltar. Às vezes você fala pro seu filho, não brinca ali que você vai machucar, não brinca ali que você vai machucar. Às vezes ele precisa ver por ele mesmo. E aí você deixa ele se machucar, desde que não seja catastrófico, né? Aí uma vez que ele se machuca, ele vai sacar, entendi. Ou não.
Mas eu acho que as pessoas às vezes precisam seguir por elas mesmas. Precisam desse lançamento que não deu tão certo quanto ela imaginava. Precisa disso. Mas, enfim, as Tem que gente que entendem precisa são... mais, tem gente que precisa menos. Eu entrevistei o Lucas. O Lucas não precisou. O Lucas, ele fala isso. Né? Inclusive, ele fez 6 em 7 com o tarô. Ele fez 6 em 7 no segundo lançamento. Foi o Semente, fez 30 mil. O interno fez 6 em 7. Primeiro lançamento interno, segundo lançamento. Se você assiste a entrevista, você vê o quanto ele estava comprometido de seguir o passo a passo. O Eric falou assim, eu faço assim, pelo menos no começo. Quando ele chegar à faixa preta, eu vou fazer o contrário com ele. Eu vou falar, agora chegou a hora de você não seguir o passo a passo. Tentar quebrar o passo a passo. De você improvisar dentro daquele conjunto de regras, né? Dentro daquele conjunto de regras ou não. Inclusive, pode improvisar de qualquer conjunto. Você é faixa preta. Você pode seguir o seu caminho. E, eventualmente, quanto mais com faixa branca, eu preciso ficar insistindo muito para ele seguir o passo a passo. Com faixa preta é o contrário. Eu preciso ficar insistindo para que ele não siga o passo a passo. Para procurar inovar, aquela coisa toda. E uma pergunta. Se a pessoa tem muito dinheiro para investir, é uma pessoa que tem muito dinheiro disponível para poder investir no lançamento dela, isso vai fazer com que ela chegue no 6 e 7 mais rápido? Não necessariamente. É a mesma coisa você perguntar. Uma pergunta. Se o carro tiver um motor de 400 cavalos, um motor muito potente, para alguém que não sabe dirigir, nunca pisou, vai fazer diferença no processo? Não vai. No começo, não. Ele pode ter um pouco mais de paz. Se ele tem muito dinheiro, ele pode queimar dinheiro, pode querer queimar dinheiro, arriscar dinheiro, tomar riscos, se ele quiser. Mas eu não acho que vai. Porque não é só dinheiro, é habilidade. Nem eu. É mais habilidade do que dinheiro, e menos dinheiro que habilidade. Porque o dinheiro vem nos ciclos. Fazer o dinheiro não é difícil. Você faz o lançamento e usa esse lançamento para financiar o próximo. Não é difícil. Então, Inclusive, quanto mais dinheiro você investe, mais habilidade você tem que ter para investir. Investir muito dinheiro é muito mais difícil do que investir pouco dinheiro. Não é tão simples Muito assim, só mais aumentar difícil. o volume, não. Tem Não algumas é. tecnicalidades, né? Não é, eu falo, não é a caixinha que você põe R$100 de um lado e sai 1.000 do outro. Quem dera se fosse, né? Eu acho Mas não por isso que é tão democrático, na minha opinião. Exatamente. É tão democrático, cara. É tão democrático. Estar no começo... pode falar. Todas as ferramentas são democráticas. O Instagram é democrático. Com R$20 por dia, você começa a investir no Instagram. Antigamente não era assim, né? Você tinha que, para investir numa Globo, você tinha que ter milhões para começar a arriscar nesse mercado. Aqui você está falando de R$20 para começar, 24. Até menos, se você quiser. Então, isso é excelente você começar com pouco. Nem que você tenha dinheiro. É excelente você começar com pouca velocidade num carro, nem que o carro corra 200 por hora. Depois que você virar o Ayrton Senna, aí você pensa em pegar 300 por hora. Aí você pensa nisso. Mas pelo contrário. Não nesse mercado. Uma vez que você tem o conhecimento, você investe em conhecimento, que é o investimento básico, para você saber dirigir o carro, as aulas. Mais do que isso, não necessariamente vai te ajudar. Não necessariamente. Vai te ajudar se você sabe, se você construiu a habilidade. E para construir essa habilidade, a melhor coisa que você faz é começar pequeno, porque começar pequeno é mais fácil do que começar grande. Para construir, né? Você não se queima, você não corre acidentes, né? Exatamente, cara, exatamente. E vamos lá.
quando a pessoa está planejando, quando a pessoa, vamos colocar alguém que entrou na fórmula agora e está querendo construir a visão de longo prazo, cara. Ela tá construindo a visão do 6 em 7 dela. A pessoa acabou de entrar na fórmula. Na sua opinião, qual que é o maior ou o maior ou um erro que você vê, um ou mais erros, se tiverem mais de um também pode falar? Quais são normalmente os erros que a pessoa comete quando ela acaba de entrar na fórmula e ela quer construir a visão do 6 em 7? Porque todo mundo quer isso, né? A pessoa entra na fórmula para construir a visão do 6 em 7 dela. Que geralmente, onde ela mais erra quando ela vai construir essa visão? Ela não bloqueia tempo na vida dela. Ela não bloqueia tempo na vida dela para fazer o 6 em 7. Criar blocos de tempo. Não precisa ser bloco grande. Às vezes é um bloco de 5 minutos. Mas tem que ser um bloco, aqueles 5 minutos. Não bloqueia. O 6 em 7 não vem do que aquilo que você fala sim. Vem daquilo que você fala não. Então você deixa de falar não. Você fala não para algumas coisas. A fim de uma visão de um 6 e 7 no futuro que vai compensar. Então você fala não para algumas coisas. Você vai para academia, não é o que você fala sim, é o que você fala não. Porque ao invés para ir para academia você tem que falar não para alguma outra coisa. De repente assistir uma série de Netflix, de repente descansar, de repente dormir, de repente um almoço com seus amigos, de repente um monte de coisa. A academia não é o sim, é o não. O 6 em 7 não é o sim, é o não. Claro, a fórmula dá o caminho, mas aí você vai começar a falar pequenos nãos. E o não, às vezes, é 5 minutos por dia que você vai dedicar àquilo. Érico, dá para fazer um 6 em 7 com 5 minutos? Dá. Demora mais, mas dá. Se você for consistente, sem pressa e sem pausa. Tem que a Ana Paula falou, cara, a sacada é sem pressa e sem pausa. Sem pressa e sem pressa. Ela falou, essa foi a sacada do final dela. Sem pressa e sem pausa. Ela demorou uns 6 meses para fazer o primeiro lançamento, se preparando, fazendo, acontecendo. Teve uns problemas de saúde com o marido, teve uns piripaques, sei lá o quê, quebrou o pé, fazia aqui mas ela fez sem pressa e sem pausa. Mas assim, o começo começa num bloquear um tempo. Você tem que bloquear um tempo, um bloco de tempo. O meu tempo vai ser todo dia das 7h47 às 8h47. Eu bloqueei um tempo para fazer esse podcast. Bloqueei um tempo. E faz um tempo que eu bloqueei esse tempo. Nem sempre eu consigo, mas eu consigo muito mais do que eu não consigo. Eu bloqueei um tempo para treinar. Meu tempo é das 11h47 até as 1h07, mais ou menos. É um treino e flexibilidade. Eu bloqueei aquele tempo. Quer dizer que eu faço sempre não. Quem me acompanha sabe que às vezes eu não treino. Mas eu tenho muito mais. Eu tenho muito mais efetividade do que não efetividade. Às vezes eu tô cansado, às vezes eu tenho uns problemas na empresa, às vezes tenho um problema na família e não treino. Mas eu diria que 80% das vezes eu faço. O 747 eu acho que 80% das vezes eu faço. Mais que 80% talvez. Talvez, não conta. Então, os meus lançamentos é 100%. Nunca perdemos um lançamento, né? Nunca perdemos um lançamento. Foguete não dá ré. Né? Então, quando a gente começa a contagem regressiva do lançamento, até porque ele envolve equipe, envolve muita organização, dá ré. Mas é por quê? Porque ele tem uma prioridade maior ainda que o meu exercício, porque ele paga minhas contas. Dá oportunidade. Mas não é a qualquer custo. Eu não deixo de exercitar para lançar. Porque eu bloqueei aquele tempo. Então, agora, eu falo não para um monte de coisa. Eu constantemente falo não para um monte de coisa. Constantemente falo não para um monte de coisa. Ontem e anteontem foram 2 dias que 2 pessoas grandes do mercado me ligaram. Né? Uma pessoa grandíssima. Se eu falasse para vocês iam ficar malucos. Na verdade, 3. Olha só, estava esquecendo dessa. E as 3 queriam propor um negócio para eu ser sócio. Né? E não fez sentido para mim. Porque se eu fosse sócio daqueles 3 negócios, né? Eu falei com um, depois falei com outro, depois falei com outro. E eu não falei. Um eu falei no telefone, outros 2 foram no WhatsApp. Mas não faz sentido para mim. Porque eu falei sim, não é o que eu falo sim, é o que eu falo não. Então, o que você vai estar disposto a falar não?
Qual o bloco de tempo? É 1 hora por dia? Tudo bem. Lá na frente, quando o 6 em 7 vier, e depois aquilo que o 6 em 7 vier, você de repente vai ter o pagamento que você quer, de repente é a liberdade geográfica, de morar onde você quiser, de trabalhar com o que você quiser, de ter abundância, de fazer umas paradas muito loucas. Mas eu falo, mas é um não que você falou que gerou aquilo. Claro, que não é um não sem direção. Você falou um não, eu falei não pra, sei lá o quê, depois eu encontro com a Paulinha, ela me dá direção física, que não é minha parada. Eu não falo simplesmente não, né? Então eu entro em direção, me comprometo com alguma outra coisa. Mas o erro da visão do 6 em 7 vem dos que as pessoas acham que é só falar sim. O sim que vai acontecer dia 6 do 7 às 5 horas da manhã é só o primeiro passo. Depois vai vir um não. Érica, não quero falar não. É a mesma coisa que você querer emagrecer sem fazer exercício. Ou comendo sorvete todo dia. Ou comendo muito sorvete. Você pode até comer sorvete, mas você comer muito sorvete, né? Então, assim, a grande sequência, você fala não. A vida da gente não é o sim, é o não. Claro, é alguns sims. Vocês vão falar um sim para a forma, é um comprometimento. E o não. Se você falar paternidade, é o sim que você fala para paternidade, depois é um monte de não. Você fala um monte de não para aquilo funcionar. Você bloqueia tempo, você faz, acontece, você fica aquilo. Então, depois que você falar o sim, é os nãos que você vai falar. E aí a velocidade que você deseja, o 6 em 7, vai ser vai ser alinhada com os nãos que você falar. É um sim e vários nãos. Mas, e aí, Érico? Eu não quero falar não. Tudo bem, vai embora desse podcast agora. Já começa falando não aqui. Vai embora. Por que você vai perder seu tempo? Agora, se você quer fazer o 6 em 7, está comprometido, se aprender a fazer isso e mais, quiçá o 7 em 7, quiçá o 8 em 7, é uma coisa que soa algum destino atrativo para você, vem comigo. Vem comigo que a sua probabilidade aumenta. Mas vem comigo e se prepara para alguns não, devagar. Se o destino é atrativo para você. Então esse é o erro, é um não. O erro é não querer falar não. E nada na vida funciona sem não. O casamento não funciona. É o sim e um não. É um sim e vários nãos. A paternidade é um sim e vários nãos. A físico, na saúde. Saúde é um sim e vários nãos. Não é? Tudo que é bom na vida é um sim e vários nãos. Então o que você vai falar não? Você está disposto? É uma grande pergunta. E se você não estar disposto, vai embora. E a gente fica com o que você vai falar não como a dica prática de hoje ou você quer uma outra complementar? Vou dar uma dica prática de como falar não. Não é simplesmente falar não, que ele é muito subjetivo. É você fazer... É bloquear. Bloquear. Pega a sua agenda, a sua rotina e acha 1 hora por dia, de segunda a sexta. Não precisa nem ter sábado e domingo. Eu faço sábado e domingo, mas isso não exige que você faça. E cria essa hora como a hora sagrada do 6 em 7. É a hora que você vai dedicar ao seu 6 em 7. 1 hora por dia, todo dia. Eu não sei qual é essa hora. Não tenho essa hora. Acorda mais cedo, dorme mais tarde. Acha essa hora. Quem quer dá um jeito, quem não quer dá uma desculpa. Então, se você fala que não tem, é porque você não quer. Tá tudo bem. Não é a hora. Mas eu acho. E aí, nessa hora, você tem que falar não para tudo que não é focado nesse projeto 6 em 7. Nessa 1 hora. Não posso fazer 1 hora, Érico. Faz 5 minutos, então. 5 minutos todo mundo pode. Não posso 5. Tá, 2. Não posso 2 minutos, Érico. Desiste. E bloqueia e começa a não vender essa hora para coisa nenhuma, a não ser que tenha uma emergência de vida ou morte. Não vende essa hora. Eu não vendo, tem algumas coisas na minha vida que tá quase invendíveis. Claro, se tiver um problema de saúde, eventualmente. Mas eu tenho um track record de 90%.
de não ter vendido isso. Talvez 95%, porque virou uma coisa importante para mim. Outras coisas são mais vendíveis. Tipo, minha saúde, eu vendo 20%. 20% até vendo, mas 80% não. Mas é raro eu pegar alguma coisa que eu não vendo. E aí você vai criar espaço para esse foguete crescer. Você vai começar a criar espaço. Você tem que começar a criar espaço na sua vida. Você tem que começar a criar espaço. Um pouquinho, uma fenda, 2 minutos. Depois vai para 5. Respira fundo. O ideal é 1 hora, mas não precisa começar lá se você não acha que. Mas cria espaço. A arte de criar espaço. Se você não criar espaço para uma sementinha crescer, ela não cresce. Planta ela num copo, ela só cresce até o copo. Se você não plantar em nada, ela não cresce. E vai aumentando esse espaço. Estou cada vez aumentando espaço para algumas coisas da minha vida, que são importantes. E o 6 em 7, quando você chega lá, te possibilita criar um monte de outros espaços que o mundo convencional não te possibilita. Mas você precisa abrir espaço para ele. Agora e depois do dia 6 do 7, quando você se inscrever na fórmula, abrir espaço. Nem que seja 2 minutos, nem que seja 5. Idealmente, pelo menos 1 hora. E aí, se você tem muita fome, abre mais. Se a plantinha quer crescer de verdade, mais rápido, abre mais, mas não precisa. Sem pressa e sem pausa.